Eu sou a Valquíria, estou aqui no canal Oráculo Terapia para mais uma mensagem a vocês. E a mensagem que eu venho trazer hoje é o baralho mexeriqueiro, né? Como o ser amado está em relação a você. Então, eu trouxe aqui a vocês dois baralhos. O baralho aquarela com uma conchinha do mar e trouxe outro baralho cigano com essa conchinha aqui mais aberta, né? Aqui. Então, eu peço que vocês se conectem, seja com o baralho ou seja com uma das conchas do mar. Pensem, né? Se vocês estiverem na dúvida de qual escolher, pause o vídeo. Quando vocês se sentirem à vontade, volte a ver o vídeo novamente e a ouvir a tiragem, tudo bem? Peço para vocês deixarem o like de vocês, compartilharem esse vídeo e se inscreverem no canal para poder receber as atualizações, né? Aqueles que ainda não são inscritos. Então, eu vou dar início à nossa leitura e eu vou começar com o baralho aquarela. Vou começar com essa concha. Então, para aqueles que sintonizaram com esse primeiro. Aqui eu já deixei separado duas cartas que eu já vou deixar aqui para que vocês vejam. Que é a carta do homem e da mulher. Por que eu vou deixar separado? Porque essas são as cartas que representam vocês, tá? O consulente. Então, se o consulente for um homem, tá representado aqui pela carta do homem. Se for mulher, tá representado aqui pela carta da mulher. Então, esses dois já ficam aqui em destaque, tudo bem? Eu vou embaralhar. Estou aqui com o baralho aquarela para dar início à nossa leitura com o baralho mexeriqueiro, né? Vamos saber o que o ser amado está pensando com relação a vocês. E ser amado aqui é independente de sexo, né? Então, vale tanto para homem quanto para mulher. Então, vamos lá? Já embaralhei e vou cortar o nosso baralho aqui para dar início à nossa leitura. Então, vamos lá. Essa primeira carta aqui, ela vai representar a vida do ser amado. Como está a vida desse ser amado? Né? Então, aqui sai para nós a carta do urso, que mostra que essa pessoa, se ela está afastada de vocês, ela é uma pessoa que está com ciúmes, né, de vocês, preocupada em querer saber como é que está a vida de vocês, é uma pessoa muito protetora, uma pessoa muito forte na vida de vocês, né? Mas ela se mostra também com essa carta muito preocupada, né? Com as resoluções, com a parte financeira. Então, esse ser amado pode estar passando por algumas dificuldades na área financeira e isso está deixando ele muito preocupado, ou ela muito preocupada, muito ansioso para querer obter a solução. Mostra que essa pessoa é uma pessoa que gosta de ter as suas vontades satisfeitas, então é uma pessoa que gosta de comandar, de mandar. No entanto, é uma pessoa que tem uma grande dificuldade em lidar com nãos. É uma pessoa que tem uma grande dificuldade em lidar com contrariedades, né? Quando essa pessoa é contrariada, normalmente ela não reage de uma forma madura, né? Muitas vezes reage de uma forma extremamente infantil e imatura. Então, eu vejo aqui um ser amado muito preocupado nesse momento, né? Agora nós vamos ver como o ser amado está, né? Como o ser amado, ele vê vocês, né?
Então ele vê vocês aqui como, saiu a carta da chave, vê vocês aqui como uma oportunidade, né? Então, aquilo que vocês vivenciam, aqueles que já têm uma história, ele vê isso, deixa eu puxar um pouco mais para cá, para que vocês possam ver, ele vê vocês de uma forma única, de uma forma que complementa, né, que agrega valores a esse ser amado, né? Então, eles veem vocês como companheiro, como pessoas especiais, como pessoas marcantes, pessoas daquelas que são inesquecíveis, né? Vamos ver como que está a vida espiritual desse ser amado. Mostra aqui que está numa forma de confusão, né? Essa vida do ser amado, talvez ele seja uma pessoa que não seja ligado muito à parte de espiritual, né? Pode ser uma pessoa que tenha uma fé, acredita em algo superior, mas não siga nenhuma religião. Então, por isso, muitas vezes, é uma pessoa que acaba se tornando, muitas vezes, vulnerável pelas energias, porque não se tem o hábito de rezar, não tem o hábito de conversar com a espiritualidade, ou aquela pessoa que se deixa levar, então aquele que fala, vem em tal lugar comigo que é bom, então essa pessoa vai. Então assim, é uma pessoa que não tem uma espiritualidade definida, não segue uma religião definida, mas também não é uma pessoa fechada a esse tipo de assunto, certo? Qual é o impedimento que pode trazer para vocês, para que vocês possam estar junto ou estar junto em harmonia, né? Ali em felicidade. Qual é o impedimento disso? Aqui mostra que muitas vezes a carta do jardim, apesar de vocês terem uma conexão muito grande, muito bonita, muitas vezes a divergência que existe entre vocês de opinião, de sentimento, de posicionamento dentro desse relacionamento, causa muitas vezes uma separação, né? E aquilo que é bonito, aquilo que vem florescer na vida de vocês, porque é um amor que floresce tanto a vida do ser amado como a vida de vocês, consulente, também muitas vezes acaba sendo um motivo de briga, de discórdia, de desavença entre vocês, por vocês não conseguirem muitas vezes cederem, né? Então eu vejo aqui o impedimento muitas vezes é a inflexibilidade de vocês não quererem ceder, né? E aqui é a casa do caminho, né? Qual o caminho de ambos junto aqui, né? Então mostra que é um caminho que não é um caminho fácil, porque vem aqui a carta da montanha. É um caminho de dificuldades, né? Aonde exige esforço de vocês, exige também muitas vezes da parte de vocês o dar o primeiro passo, o voltar atrás nesse sentido, e o ser amado também precisa fazer esse movimento para que haja a cumplicidade, o companheirismo, né? Então eu vejo que é um relacionamento que muitas vezes surge interferências externas. No entanto, esse relacionamento ele é tão forte que essas interferências externas elas até podem trazer um certo abalo, mas nada que venha impedi-los de continuar juntos, né? Então vamos lá. Como está a vida do ser amado? Eu vejo aqui, saiu a carta da serpente. Essa carta da serpente, todas as vezes que vocês me vê jogando, utilizando o tarô, né, o baralho cigano, que tem a carta da serpente, comigo essa carta vai estar tampada. Por quê? Porque eu tenho um certo problema com esse animal, então eu não consigo nem colocar a mão se ele estiver à mostra. Então por isso que vem tampado, mas ele está aqui no jogo, né? Então, como está a vida dele? Eu vejo o ser humano muito cercado, né? De fofoca, de intriga, muitas vezes de gente agindo de forma sorrateira, de sortilégios, né? Aqui esperando a oportunidade de dar o bote sobre esse ser amado. Então eu vejo o ser amado muitas vezes descontente no momento atual, na qual ele está vivendo. Aqui, como o ser amado vê vocês, né?
com amor. Sai a carta aqui, ó, do coração. Como ele vê vocês? Com amor, né? É um amor que muitas vezes ele pode ter dificuldade em expressar isso com vocês, mas não deixa de ser um amor verdadeiro e profundo, né? Aqui, como está a vida espiritual dele? Então, assim, mesmo que esse ser amado possa não ter uma religião ou não ter hábitos religiosos frequentes, ele tem muita ajuda espiritual, né? Sai aqui a carta das flores. Então, ele é muito amparado, ele é muito assistido. No entanto, eu vejo que o fato dele não ter essa conexão, muitas coisas não acontecem com ele para o bem, porque ele acaba impedindo pela falta de conhecimento, pela falta de práticas, de você ter o hábito de fazer uma oração ao acordar, antes de dormir. Então, muitas vezes isso acaba impedindo esse auxílio maior da espiritualidade, né? O impedimento de vocês estarem juntos, sai aqui a carta do cavaleiro, e aqui mostra muitas vezes divergências de opinião, onde cada um quer seguir as coisas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Então isso pode ser um impedimento entre vocês. Por quê? Porque vocês não conseguem muitas vezes encontrar um termo, né, um meio termo para conseguir ter um bom relacionamento, um diálogo com relação a isso. Quais são os impedimentos? Eu vejo aqui que é necessário muitas vezes vocês fazerem cortes, sejam de pessoas que estão à volta de vocês, que influenciam o relacionamento e não agregam absolutamente nada, ou seja até mesmo de posicionamento de vocês, onde um não quer ceder, as coisas têm que ser do meu jeito. Então é necessário haver esse corte, é necessário haver essa mudança, né? Aqui, a vida do ser amado não está caminhando no ritmo que ele quer, né? Então eu vejo aqui as coisas paradas para esse ser amado, as coisas estagnadas nesse momento, isso trazendo um certo descontentamento para esse ser amado. Como o ser amado vê vocês? Ele vê vocês, muitas vezes, vocês têm, vocês são pessoas muito diretas, não dão um recado, então vê às vezes vocês como pessoas cortantes, né? Aquelas pessoas que às vezes sem querer acabam machucando pela palavra ou pela postura, pela firmeza que vocês trazem em si. Então muitas vezes ele vê vocês como pessoas às vezes inflexíveis, né? No sentido de agir de uma forma, determinar algo, e é aquilo para quem gosta e para quem não gosta. Então aqui, a vida espiritual desse ser amado, aquilo que eu disse a vocês, vê aqui a carta das estrelas, aonde demonstra isso, mas esse lado espiritual não é algo muito claro, não é algo muito, talvez não seja algo que foi ensinado a esse ser amado, essa prática, né, da espiritualidade, da fé em si, né? Não de seguir necessariamente uma religião, mas de ter a fé em si. Então eu vejo que isso ainda é algo meio nebuloso, né, para esse ser amado. Quais são os impedimentos para vocês ficarem juntos? Eu vejo que muitas vezes as coisas caminham para vocês com grandes dificuldades, com uma morosidade muito grande, e muitas vezes vocês perdem a direção de como direcionar esse relacionamento. E para aqueles que estão separados, né, eu vejo que há uma demora nessa reconciliação entre vocês, né? No restabelecimento desse relacionamento. Qual o caminho da vida de ambos, né? Aqui mostra que o caminho de vocês é estarem juntos, né? É um apoiar o outro, é um auxiliar o outro, porque sai aqui a carta da cruz, né? Então aqui é aonde cada um tem a sua cruz, tem as suas dificuldades, tem as coisas que precisam passar, mas que também, quando se está no relacionamento, há coisas em comum que ambos precisam se apoiar e se ajudar e se auxiliarem para conseguir superar isso, né?
como está a vida do ser amado. Eu vejo aqui ele buscando aliança, buscando parceria, buscando formas de ganhos financeiros melhores. Então eu vejo aqui contratos, projetos na vida desse ser amado. Como o ser amado vê vocês. Então sai aqui a carta das nuvens. Então ele vê que muitas vezes o temperamento de vocês são um temperamento forte, são um temperamento marcante, como eu vi aqui na carta do chicote, mas ao mesmo tempo que são coisas passageiras. Ele, né, o ser amado, vê vocês de uma forma que não é aquela pessoa rancorosa. Pode até serem pessoas explosivas, né? Mas falou naquele momento, colocou para fora o sentimento, passou a situação, né? Não fica remoendo aquilo. Como a vida espiritual desse ser amado precisa de transformação, né? A vida vem pedindo aqui para eles aquela transformação inevitável. Então, se o ser amado não reconhece esse lado espiritual, é chegado o momento dele reconhecer que a vida existe muito mais coisas do que a materialidade. Então, entre o céu e a terra, há mais sonhos, né? Quer dizer, entre o céu e a terra há mais mistérios do que sonha a nossa vã filosofia. Então, nós não somos somente materialidade, mas também nós temos a parte espiritual que também nos compõe. Então, isso é importante. Então, a carta do caixão não vem dizendo aqui de morte, mas ela vem dizendo daquela mudança inevitável que todos nós precisamos fazer na nossa vida, né? E aqui qual é o impedimento de vocês? Muitas vezes não enxergarem um ao outro. Vem a carta do sol, que é uma carta muito boa, né? Mas aqui muitas vezes fala, né, que sol demais ele acaba cegando nós. Sol demais na pele ele acaba queimando. Então, às vezes eu vejo que nessa intensidade do relacionamento de vocês, o que falta muitas vezes é esse entendimento de entender a vida do outro, de entender que aquilo que para você é fácil, para o outro não é. Aquilo que para você tem valor, muitas vezes para a outra pessoa não tem. Então é necessário um aprender com o outro, a ver essa troca, né, entre vocês aqui. Como que está o caminho de ambos? Eu vejo aqui pequenos obstáculos, pequenas dificuldades a serem superadas, mas nada que venha impedir ou atrapalhar definitivamente. Mas são aquelas coisinhas que, se não são solucionadas, isso vai se somatizando e quando se vê, tá ali um grande problema que precisa ser resolvido. Então, pequenas coisas que precisam ser resolvidas entre vocês, né? Como que está a vida do ser humano? Ele vem buscando uma solidez, ele vem buscando uma identidade dentro dessa área profissional. Então eu vejo aqui ele muito atento e preocupado com essa área, né, de ter essa estabilidade. Então muitos aqui que estão trabalhando estão buscando oportunidades dentro da onde estão para ganhar mais e melhor. Aqueles que estão desempregados, então estão em busca de encontrar um local onde eles tenham uma estabilidade, uma solidez. Então eu vejo esse tipo de preocupação, né? Como o ser amado vê vocês. Apesar muitas vezes da dureza que vocês demonstram, né? Da rigidez, da objetividade, da racionalidade, vocês são pessoas muito racionais. Muitas vezes eles também vê do outro lado de vocês a doçura, a parte engraçada, a leveza que vocês trazem. Então vocês são um misto de situações, né? Não é tanto ao céu como nem tanto ao mar, mas vê muitas vezes esse lado de vocês ingênuo, esse lado infantil que alegra e que balança muitas vezes esse lado rígido, racional, né, de vocês. Vamos lá. Aqui vem a vida espiritual desse ser amado. Então aqui vem mostrando essa conexão que ele precisa ter mais com o lado espiritual, né, com algo que está acima da nossa mente, não necessariamente com uma prática religiosa, mas com essa crença nesse ser superior e muitas vezes recorrer, né? Então uma vida caminhando com Deus não é uma vida de facilidade, mas uma vida sem Deus muitas vezes é uma vida insuportável. Então vem pedindo exatamente isso, né? Essa conexão
com o alto. Quais são os impedimentos que pode entre vocês, né? Então vem aqui a carta dos peixes, então mostra que vocês são companheiros, vocês caminham juntos. No entanto, muitas vezes falta essa cumplicidade, né, entre vocês. Então o impedimento muitas vezes pode ser o fato de às vezes vocês não conseguirem se entender através do diálogo, vocês não conseguirem encontrar um ponto de equilíbrio ali entre vocês. Então, eu vejo que esse é um impedimento que pode ocasionar, né? O caminho, né, da vida de ambos, de vocês, como é que está? Então, eu vejo vocês aprendendo com os erros, com as dificuldades, com os desafios que esse relacionamento apresenta a vocês. Então, eu vejo vocês muito focado nisso, né? Aprendendo com isso. Então, eu vejo vocês mais esperto, né? Após cada dificuldade que surge na vida de vocês, eu vejo vocês um pouco mais amadurecido nesse relacionamento, né? A vida do ser amado, eu vejo o ser amado que é uma pessoa muito leal, muito dedicada, uma pessoa que está buscando finalização de ciclos, para começar algo novo. Então eu vejo o ser amado com muitos projetos na mente, mas ao mesmo tempo às vezes um pouco cansado das dificuldades que encontra para conseguir realizar esses projetos. Então eu vejo o ser amado muitas vezes se sentindo machucado, né, um pouco até desesperançado diante das dificuldades que se apresentam na vida dele. Agora aqui, como ser amado vê vocês? Ele vê vocês como uma fortaleza, né? Diferente da torre do tarô, que ela vem para destruir, a torre do baralho cigano, ela vem demonstrar uma reconstrução. Então, o ser amado, ele vê vocês como uma pessoa na qual passa uma segurança, né, e uma firmeza na qual eles se sentem seguros ao lado de vocês, né? Então, essa carta, ela vem dizendo exatamente isso. Então, o ser amado vê vocês como uma fortaleza, como alguém que passa a estabilidade que eles necessitam, né? Como que tá a vida espiritual desse ser amado? Então aqui, a casa da espiritualidade aqui, né, vem mostrando aqui esse ser amado buscando, né, é uma pessoa muito ligada também à parte familiar. Então, esse ser amado, se não for casado com vocês e vocês morarem separados, então é uma pessoa que é muito ligada à parte da família, então muitas vezes prioriza isso, né, a família em primeiro lugar. E se vocês não são casados, ele pensa muito, né, ou ela pensa muito em formar uma família com vocês, em ter essa estabilidade, né, junto de vocês ali. Então, aqui, quais são os impedimentos de vocês, né, de vocês estarem junto? Muitas vezes a carta da cegonha, de vocês ouvirem, né, um dos impedimentos é vocês permitirem que interferências exteriores atrapalhem o relacionamento de vocês e impeçam vocês de viverem juntos, né, a história de vocês. Então, eu vejo muitas vezes muito mexerico, muito disse-me-disse, muita intromissão no relacionamento de vocês. Então, isso é um impedimento que pode ocorrer. Como está o caminho de ambos, né? O caminho de vocês mostra aqui bem a carta do caminho, que é um caminho junto, apesar de vocês serem pessoas diferentes, de trazerem experiências diferentes, mas essas diferenças bem trabalhadas, elas se complementam, elas não divergem e elas trazem essa união e não a separação. Então, a vida do ser amado, muitas vezes não está tão claro as coisas para ele. Muitas vezes eu vejo o ser amado aqui pensando em mudanças, em tomada de decisão, né? No sentido, será que vai dar certo? Será que esse é o caminho certo a seguir? Será que eu devo ou não fazer determinada coisa? Então, às vezes eu vejo o ser amado meio na dúvida, porque ele não consegue enxergar com clareza o resultado daquilo que ele, assim, deseja ou almeja.
como o ser amado vê vocês. Então, vê vocês muitas vezes como algo a ser decifrado, como algo a ser estudado, no sentido de conhecer melhor, porque muitas vezes quando o ser amado acha que vocês vão ter uma determinada resposta, vocês têm um outro tipo de reação. Então, o ser amado vê muito isso em vocês. Então, eu vejo aqui que muitas vezes o diálogo entre vocês, ele se torna algo difícil, fechado, cerrado, né? Mas é algo que muitas vezes traz essa divergência entre vocês, né? O diálogo, que não é muitas vezes tão claro aqui, né? A vida espiritual, como eu disse aqui, ó, vê a carta dos lírios, que vem dizendo esse amparo, esse auxílio da espiritualidade na vida desse ser amado. Aqui é muito grande, é muito intensa, né? Então, é algo que é abençoado, e o relacionamento de vocês também é um relacionamento abençoado. Então, vem mostrando isso. E aqui, quais são os impedimentos de vocês? Muitas vezes o impedimento principal vem aqui, né, que é a carta do livro, o livro fechado, é vocês se fecharem em si e não quererem ceder, né, não quererem se abrir e mostrar o que realmente um sente pelo outro, falar, né, declaradamente aquilo que está se sentindo, tanto de bom quanto de não bom. Às vezes eu vejo aqui que a facilidade de falar as coisas que não está boa, satisfatória, é muito maior do que de falar as coisas que estão, que fazem bem, que agrada, né? Então, às vezes eu vejo que falta conhecimento, né? O ser amado muitas vezes tem dúvida do quanto conhece vocês, e vocês têm dúvida de quanto conhece também esse ser amado. Então, vamos lá, só para a gente poder recapitular isso, né? Então, a vida do ser amado. Então, as coisas não estão muito claras para ele. Só um momento. Deixa eu só beber um pouco d'água. Desculpa. Então, as coisas muitas vezes não estão muito claras para o ser amado aqui, né? Eu vejo o ser amado muitas vezes preocupado com as decisões, mas também com muita vontade de mudar as coisas que ele deseja na vida dele, né? Então eu vejo o ser amado ansiando muito pela mudança de oportunidades e de ciclo, né, na vida. Muitas vezes ele buscando essa estabilidade, querendo se fixar, né, ou até mesmo em crescer aonde está na parte profissional. Veio ser amado em busca de alianças, de projetos novos surgindo na vida dele, né? Vejo muitas vezes as coisas paradas na vida do ser amado, as coisas não caminhando da forma como ele deseja, como almeja. Muitas vezes envolvido por intrigas, por inveja, né, por enganos, coisas traiçoeiras ali, que acabam impedindo o ser amado de realizar aquilo que deseja. E muitas vezes o ser amado aqui é muito autoritário, muitas vezes querendo que as coisas sejam da maneira como ele deseja, inflexível, e isso muitas vezes também seria impedimento para que ele possa alcançar aquilo que deseja. Como ele vê vocês, né? Muitas vezes uma pessoa com dificuldade na comunicação, no diálogo em si, das coisas serem esclarecidas. Também veem vocês como uma fortaleza, como uma rocha, como algo seguro que dá estabilidade a eles. Uma pessoa que tem um grande coração, que é muito sensível, que também tem o seu lado amoroso, o seu lado infantil, o seu lado amigo, mais tranquilo, não tão rígido assim. Vejo que muitas vezes vocês são pessoas muito diretas, muito objetivas, que trazem a palavra ali, mas às vezes são como trovão, mas ao mesmo tempo, ao mesmo momento que são aquelas pessoas que são explosivas, mas depois que explodem, as coisas acabam se ajeitando, não são pessoas de ficarem guardando mágoas e ressentimento. Vejo que a palavra de vocês muitas vezes é cortante, vocês são felinos, né, com relação àquilo que vocês falam, àquilo que vocês dizem.
mas o ser amado vê vocês como o amor da vida dele, né, ou dela. Então vocês são pessoas ali na qual o ser amado não tem dúvida dos sentimentos que tem por vocês, e vocês são a chave, né? Vocês têm a chave do coração desse ser amado, são pessoas únicas, pessoas especiais, pessoas que fazem a diferença e que realmente mexem, né, com o estado de humor do ser amado. Se ele está bem com vocês, as coisas fluem melhor. Se não está bem com vocês, as coisas, outras áreas da vida não fluem tão bem assim. Como é a vida espiritual? Então, a espiritualidade sempre está amparando e auxiliando esse ser amado, né? É uma pessoa que pensa em ter uma estabilidade, a família é algo muito importante. Então, se já não tem essa família com vocês, se vocês não são casados, é uma pessoa que valoriza muito esse lado familiar, né? Aqui vejo a necessidade dessa conexão com algo superior, com algo acima de nós, né? Ali vejo que a vida vem pedindo ao ser amado essa mudança inevitável dele se conectar e se reconhecer nesse lado espiritual, né? Trazer esse lado espiritual mais ativo na vida dele. Vejo muitas vezes as coisas não tão claras, então às vezes eu vejo aqui também o ser amado nem sempre é aquela pessoa de seguir a sua intuição, né? É uma coisa que o ser amado acaba ignorando, esse tipo de coisa. Eu vejo aqui também esse amparo, esse auxílio, essa ajuda, né, que esse ser amado tem no direcionamento da sua vida através da espiritualidade, mas vejo esse lado espiritual, algo não muito claro, algo não muito firme na vida desse ser amado, na qual ele precisa, né, focar um pouco mais nesse sentido aí. Vejo aqui os impedimentos de vocês, a falta de diálogo, a falta às vezes de comunicação, cada um querendo que as coisas sejam do seu jeito, então aquela falta de entendimento e compreensão do lado do outro, de como o outro deve se sentir, né, que é diferente de vocês ali. Vejo muitas vezes a dificuldade, né, de dar o primeiro passo, de caminhar, de revelar muitas vezes as coisas boas que um sente pelo outro. Vejo às vezes o impedimento, essa dificuldade de trabalhar em parceria, em cumplicidade entre vocês. Vejo que o amor de vocês é muito forte, no entanto, um dos impedimentos é muitas vezes a inflexibilidade de vocês, a rigidez, né, de não querer ceder ali. Vejo muitas vezes esse caminho junto de vocês, um caminho meio demorado, as coisas morosas, né, para acontecerem na vida de vocês ali, aonde muitas vezes parece que não depende de vocês, mas das circunstâncias para que esse barco caminhe, as coisas entre vocês caminhem. Então, às vezes eu vejo as coisas demorando para acontecer aqui entre vocês. Eu vejo mais um dos impedimentos, muito aqui, essa dúvida, né? Esse desconhecer muitas vezes a si mesmo e não se conhecendo, se tem dificuldade de conhecer realmente quem é um para o outro, né? Então eu vejo vocês às vezes muito pensativos, né, nessa parte das coisas que interferem, que impedem vocês muitas vezes de se entenderem aqui, e essa divergência que muitas vezes essas divergências do dia a dia acaba apagando um pouco, né, tampando a beleza desse amor que é tão belo que existe entre vocês, né? Qual o caminho, né, de ambos? Então o caminho de vocês é um caminho junto, apesar das diferenças que existem entre vocês, mas vocês se complementam entre si. Vejo que vocês vêm aprendendo com as dificuldades e com os erros de vocês, então eu vejo vocês mais espertos com relação a isso, né, ciente das coisas. Vejo pequenos obstáculos na vida de vocês, mas sendo superados, né,
Vejo que vocês têm esse aprendizado de caminhar um auxiliando o outro, né? De carregando a cruz desse relacionamento, porque vida 2 não é somente flores, mas é muito difícil 2 mundos diferentes se tornarem um, né? Então eu vejo que muitas vezes esse relacionamento pode trazer um certo desconforto, um certo fardo para vocês, mas ainda assim é algo que complementa vocês, né? É algo que ainda vale a pena insistir. Vejo que coisas precisam ser cortadas de vocês, então algumas amizades, pessoas que influenciam de forma negativa, então isso precisa, e postura de vocês também precisam ser cortadas e modificadas, né, na vida de vocês, então eu vejo isso acontecendo. E vejo muitas vezes as dificuldades que vocês têm para manter esse relacionamento, né? Para se manterem firme e mais do que manterem-se firme, manterem-se juntos ali. Então, essa é a mensagem do baralho mexeriqueiro para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, né? E agora, para aqueles que escolheram o segundo montinho, a segunda conchinha, vamos para nós vermos o que o baralho mexeriqueiro tem a dizer. Então aqui já separei a carta do homem e da mulher. Então firme o pensamento de vocês, se conecte aqui com a mensagem que o baralho tem para trazer para vocês. Pensem e vamos à nossa leitura, tá? Peço aqui que vocês deixem o like de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se. Se vocês estão com alguma dúvida, se é o baralho certo, dá uma pausada no vídeo, né? Pensem bem e depois voltem a ver qual a mensagem do baralho para vocês. Já embaralhei, vou cortar e vou iniciar a nossa leitura. Então vamos lá, como que está a vida do ser amado? Então a vida do ser amado é uma vida que está sendo reconstruída, né? Com bases mais sólidas, com bases mais firmes, aqui, porque sai a carta da torre. Então eu vejo aqui o ser amado, ele buscando essa firmeza, essa solidificação de construir algo mais firme, mais seguro, mais sólido, que não seja facilmente derrubado. Aí vem aqui para nós, como ser amado, ver vocês como companheiros, né? Como alguém que preenche a vida desse ser amado, como alguém que é companheiro, né? Alguém na qual eles têm muito amor por vocês. Então eu vejo muito essa cumplicidade na qual o ser amado conta muito com a presença de vocês. Então em tudo que ele faz, ele sempre lembra, né, de vocês estarem por perto ou incluído nesses projetos. A vida espiritual desse ser amado, então é uma vida na qual há uma aliança, então é um ser amado que se conecta com essa espiritualidade, independente de religião que possa vir a ter, mas é alguém que reconhece essa energia superior que nos rege, que nos governa. Qual o impedimento de vocês estarem juntos? Então, muitas vezes é permitir que coisas pequenas possam interferir no relacionamento de vocês e isso criar uma proporção na qual não teria necessidade, né? Então, como uma flor que chega, que encanta, embeleza e perfuma a nossa casa, mas ela tem um tempo durável, então os problemas também, ele tem um tempo para permanecer na nossa vida, né? Então que não façamos esse tempo, que ele seja maior do que realmente seja necessário para o nosso aprendizado. Qual o caminho da vida, né? O caminho de vocês. Então é um caminho de cumplicidade, é um caminho de parceria, é um caminho de diálogo, é um caminho de comunicação, né?
Então, eu vejo aqui entre vocês que são um casal na qual essa comunicação, ela vem com muita força entre vocês, né? Aqui, como tá a vida do ser amado, então, está de uma forma, não está de uma forma ruim a vida do ser amado, mas tem sempre como melhorar, e nós sempre trazemos em nós sonhos, né? Então eu vejo muitas vezes o ser amado buscando algo a melhorar na vida, né? Mas não é uma vida que está ruim, não é uma vida que está com grandes dificuldades. Há um anseio de melhorias, mas há uma vida até que confortável nesse momento. O ser amado vem vocês muitas vezes aqui como pessoas muito duras, como pessoas que marcam, como pessoas às vezes que machucam, mesmo sem querer, mas através da palavra, através às vezes de atos. Então às vezes eu vejo vocês pessoas cortantes, né? Aqui como ser amado vê vocês, né? Às vezes como pessoas um pouco cortantes, né? A vida espiritual desse ser amado, essa daqui é a carta que representa a serpente. Como eu tenho dificuldade com esse animal, eu não consigo nem ver em foto. A minha carta da serpente, ela é sempre tampada, né? Para que eu não tirasse ela do baralho e pudesse jogá-la, mas a leitura é feita. Então aqui atrás dessa parte branca tem uma serpente aqui, né? Então mostra como que está a vida espiritual. Muitas vezes o ser amado, às vezes ele é pego de surpresa, né, por situações que ocorrem em sua vida, na qual muitas vezes ele não consegue compreender, né, e às vezes abala um pouco a parte da fé, no sentido de, poxa, eu estou fazendo a minha parte, procuro fazer o bem, mas ainda assim recebo esses golpes fortes da vida. Por quê? Mas tudo é aprendizado, né, não é pelo fato de termos uma espiritualidade, de acreditarmos, né, em algo espiritual, que não teremos as dificuldades a passar, não somos privilegiados, né? Mas tudo vem para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né? Quais são os impedimentos de vocês estarem junto, de vocês permitirem que situações externas interfiram nesse caminho, e de vocês quererem muitas vezes não caminharem junto, mas de um querer se sobressair mais do que o outro para mostrar a força. Então isso muitas vezes pode ser um impedimento, né? Porque a vida dois é caminhada lado a lado, não é acima, não é embaixo, não é à frente, também não é atrás, mas é lado a lado. Então, muitas vezes falta isso, porque sentimento entre vocês é muito forte, né? Ele existe, né? O caminho de vocês, para alguns, as coisas estão um pouco paradas, estão um pouco estagnadas. Então, para aqueles que estão juntos, muitas vezes pode sentir o parceiro ou a parceira um pouco calado, um pouco mais reservado em si, né? E para aqueles que estão separados, muitas vezes não vê esse movimento desse ser amado, né, na vida de vocês. A vida do ser amado está aqui, ele buscando muitas vezes essa segurança territorial, né? Esse espaço deles. Então, para aqueles que estão empregados, muitas vezes falta um pouco mais de estabilidade, de reconhecimento na área do trabalho. Para aqueles que estão desempregados, precisa buscar algo que venha trazer essa segurança e essa firmeza na vida do ser amado. Como o ser amado vê vocês, né? Ele vê vocês como pessoas na qual precisa, né, ser muitas vezes lapidados, né? Então muitas vezes eu vejo aqui que o ser amado vê vocês como um diamante bruto, né, a ser lapidado, mas que muitas vezes no caminho de vocês
vocês criam às vezes tempestade num copo d'água, né? Então de pequenas coisas, às vezes vocês transformam essas coisas em coisas grandes, e na verdade são coisas pequenas. Então às vezes eles veem vocês como um pouco de pessoas exageradas, né? No sentido das coisas. A vida espiritual é uma vida abençoada, é uma vida onde há essa cumplicidade, né? Então o ser amado é muito ligado a essa parte espiritual, essa conexão com algo superior, né? Independente de religiosidade aqui. Quais são os impedimentos de vocês? Vem aqui a carta da montanha, que vem mostrando as dificuldades no relacionamento, de entendimento, de compreensão, muitas vezes sofrendo influências externas, né, de pessoas que vêm interferir nesse relacionamento, mas nada que venha abalar a estrutura já criada por vocês nesse relacionamento. O caminho de ambos é um caminho estrelado, é um caminho visto pela espiritualidade e abençoado. No entanto, é um caminho ainda que há coisas que vocês precisam descobrir, aprender e amadurecer juntos. A vida do ser amado. Eu vejo o ser amado um pouco astuto com algumas situações no ambiente de trabalho, na qual faz com que ele fique um pouco mais receoso, um pouco mais calado, mas muito mais atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Então eu vejo o ser amado nesse momento com um pouco mais de cautela, né? Mas muito mais observador. O ser amado vê vocês muitas vezes como pessoas que gostam, às vezes, de trazer uma intriga, uma confusãozinha, né? Aquilo que eu falei, às vezes fazer uma tempestade num copo d'água em coisas que não necessitam ter essa atenção e não precisa haver, né, tanto conflito desse jeito. Então, às vezes eu vejo o ser amado vendo isso, e muitas vezes vocês dando ouvido a fofocas, a intrigas internas que acabam influenciando no bom relacionamento de vocês. Essa vida espiritual do ser amado, eu vejo o ser amado muitas vezes fazendo mudanças, cortando, né, separando o joio do trigo, aquilo que serve e o que não serve. Então eu vejo o ser amado muito atento a isso, e também uma pessoa muito conectada com a parte intuitiva, né? O impedimento de vocês estarem juntos muitas vezes é de não encaixarem, né, as coisas entre vocês, de muitas vezes um querer uma coisa, o outro outra, muitas vezes quando um cede, o outro não cede. Então essa briga entre vocês muitas vezes é um impedimento para que haja essa conexão, essa cumplicidade e esse encaixe entre vocês, né? O caminho da vida de ambos aqui é um caminho de solidez, é um caminho frondoso, é um caminho de família, né? Então, se vocês já não são casados, aqui mostra essa possibilidade de casamento entre vocês, né? De formarem a família de vocês, né? A vida do ser amado, eu vejo aqui que ele tem grandes sonhos, grandes projetos, mas um passo de cada vez, né, para conseguir realizá-los ali. Mas eu vejo que o ser amado é uma pessoa que pensa muito grande, né, não pensa pequeno. O ser amado vê vocês como a estabilidade, né? Vem a carta da casa, que vem mostrando a estabilidade, a segurança, o porto seguro, a referência que eles têm. Então, se vocês não são casados, é algo que ele deseja ter como referência na vida, né? E se vocês já são casados, é daí da onde ele tira as forças para viver o dia a dia, né? A espiritualidade sempre abençoando, amparando, auxiliando e intuindo muito esse ser amado, né?
na sua vida, nas coisas cotidianas que esse ser amado faz. Então eu vejo ele muito conectado com esse lado espiritual. Os impedimentos são exatamente essas divergências de caminhos, de opiniões que existem entre vocês, que pode trazer desgastes e muitas vezes descontentamento nesse relacionamento. O caminho de ambos, né? É um caminho de onde existe sentimento aqui entre vocês, mas é um caminho de aprendizado e de descobertas, né? Ali de conhecimento entre vocês, de entender as diferenças que existem para que não que essas diferenças sirvam para trazer a separação de vocês, mas pelo contrário, que essas diferenças venham trazer a união, né? Não dizem os opostos se atraem? Então, muitas vezes eu vejo que isso, muitas vezes, não fica muito claro entre vocês, aonde cria-se, né, a dúvida, mas que o caminho de vocês é um caminho estrelado, é um caminho abençoado junto. Então, aqui, a vida desse ser amado é uma vida de... eu vejo ele muito decidido, muito disposto, né? Aí, a seguir e a lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Aqui, como o ser amado vê vocês, ele vê vocês como o sol da vida, né? O caminho, aquilo que traz a alegria de viver, o sentido, que dá sentido à vida desse ser amado, né? A vida espiritual é uma vida de um caminho longo, mas um caminho que muitas vezes é sinuoso, no entanto, é um caminho também de felicidade, de realizações, com a espiritualidade abençoando, né? O impedimento entre vocês, então, muitas vezes é a falta de conhecimento, de entender que, às vezes, a atitude do outro não é a atitude que você desejaria. No entanto, é a atitude que ele tem a oferecer, né? Então, às vezes, o ser amado não oferece mais porque não aprendeu, né? Então, às vezes eu vejo vocês querendo mais desse ser amado, mas mais daquilo que o ser amado não tem como referência, né? Então, às vezes mais carinho, mais atenção, mais amor, mas o ser amado não teve isso na sua infância, na sua adolescência. Então, precisa ser aprendido, né? Então, qual é o caminho de ambos? Eu vejo aqui, ó, que é um caminho de muito amor, mas um caminho de dificuldades que vem para trazer o amadurecimento e o crescimento de vocês, né? Então, eu vejo que é um caminho aonde existe o sol brilhando, então vocês se completam, vocês se enxergam um na vida do outro. No entanto, tem muito amor, mas também tem dificuldades que é para serem superadas, e a cada dificuldade superada, esse relacionamento se torna muito mais fortalecido, né? Eu vejo que a vida do ser amado, ele tem um amor muito grande por vocês, então vocês estão sempre na mente, no coração desse ser amado, né? Como ele vê vocês como alguém leal, como alguém fiel, né, a esse relacionamento e aquilo que vocês estão vivenciando. Então, é alguém que muitas vezes ele pode até machucar vocês por excesso de confiança, dessa lealdade e dessa fidelidade, mas é algo muito firme, muito seguro para esse ser amado. A vida espiritual do ser amado é uma vida que é sempre uma vida movida a mudanças, uma vida que exige dele uma postura e atitudes muito mais firmes, né, diante da vida, na qual a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então eu vejo muitas vezes aqui o ser amado se cobrando demais, né, exigindo-se demais nesse sentido. E o impedimento que pode existir no relacionamento de vocês muitas vezes é a imaturidade de ambos,
né? Aonde um não quer ceder, não quer permitir, não quer fazer as coisas acontecer, e isso acaba atrapalhando o relacionamento de vocês. Então vamos lá, só para a gente poder fazer uma síntese do que foi falado. Então a vida, né, do ser amado é um amor que ele tem por vocês muito grande, na qual ele leva vocês o tempo todo na mente. O ser amado muito firme, muito convicto, ele tem grandes sonhos, grandes objetivos em suas vidas, ele muito arisco, né, muito astuto, muito muito observador, né? Aqui eu vejo ele buscando essa estabilidade, essa segurança, esse território dele. Vejo ele em busca dessa melhora, né, daquilo que já tem ali, mas muito firme dentro de uma solidez. Como ele vê vocês, né? Como pessoas leais, verdadeiras, com pessoas na qual eles querem seguir essa caminhada juntos, com alguém que é a referência de vida, de caminho, de estabilidade ali. Pessoas que muitas vezes acabam fazendo tempestade em copo d'água, transformando pequenas coisas em grandes coisas ali. Muitas vezes pessoas cortantes que acabam machucando, muitas vezes sem querer machucar, mas pessoas na qual o ser amado gosta muito de viver junto, né? Então, aqui eu vejo a vida espiritual do ser amado, uma vida na qual exige muitas vezes dele, ele se exige demais, né? Há mudanças, há transformações ali. Vejo um caminho que é um caminho sinuoso, mas um caminho de muita proteção, de muita auxílio da espiritualidade. Vejo cortes acontecendo na vida desse ser amado ali, né? Separação de joio do trigo, daquilo que serve e o que não serve na vida. Vejo a espiritualidade trabalhando com muita abundância, abençoando, né, esse relacionamento de vocês. Aqui é a carta da serpente que eu falei para vocês. Então eu vejo aqui muitas vezes intrigas, coisas traiçoeiras acontecendo ali, mas para trazer o amadurecimento para a vida desse ser amado. E vejo o ser amado com uma aliança muito grande com esse lado espiritual, né? O impedimento para que vocês possam ficar junto, muitas vezes a imaturidade de ambos, a falta de diálogo e de conhecimento um do outro, divergências de opiniões entre vocês. Muitas vezes essas divergências não permitindo que vocês se encaixem, né, de uma forma perfeita, mas pode ver que a chave aqui, a fechadura, elas se encaixam entre si, mas você vê que a chave está de uma forma cruzada, né, ali. Vejo dificuldades no caminho de vocês, mas muitas vezes interferências exteriores trazendo isso, muitas vezes faltando essa caminhada junto, né, de andarem lado a lado, e muitas vezes um quer se sobressair sobre o outro, e muitas vezes a falta dessa cumplicidade, desse companheirismo, de fazer de pequenas coisas, pequenas divergências, grandes coisas que atrapalham o relacionamento de vocês. Então aqui o caminho de vocês é um caminho de amor, um caminho que traz dificuldades ali, mas um caminho abençoado. Eu vejo um aprendizado muito grande, mas coisas precisando ser descobertas entre vocês, né? Ali eu vejo a busca dessa estabilidade, dessa união, dessa família entre vocês, né? Eu vejo aqui muito sentimento entre vocês, mas muitas vezes faltando clareamento, né? Nesse relacionamento de entendimento e compreensão com o outro. Eu vejo muitas vezes no caminho de vocês as coisas não andando na velocidade na qual vocês desejam, então as coisas um pouco paradas, né? Mas trazendo também uma certa solidez na vida de vocês. E vejo aqui comunicação, né? O diálogo entre vocês é algo muito importante, algo que acontece em abundância, mas quando isso é interrompido, eu vejo que traz muitas dores a vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Então,
Eu agradeço a oportunidade de poder ler e até o nosso próximo vídeo.